Vamos lá então, Hebreus 11, versículo 24, ele diz o seguinte: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha a vida de Moisés como foi algo tremendo. Nós vimos semana passada que ele tinha um decreto de Faraó para que fossem mortos todos os filhos, homens, meninos, hebreus. O Faraó estava com medo da população do Egito, estava aumentando muito rápido os escravos entre si. Então ele fala assim: olha, então vamos fazer o seguinte: as mulheres podem viver, mas os filhos homens, esses terão que ser mortos. E ele começa aí, sai essa grande decisão de Faraó ali de matar os filhos homens. E sua mãe tem uma grande ideia de colocar o seu filho Moisés dentro de um cesto às margens do rio Nilo, para que a filha de Faraó visse aquilo dali. E dali foi uma visão que Deus deu para ela, porque, como nós estudamos semana passada, aquilo dali não era comum de uma pessoa pensar isso. A única coisa que ela tinha certeza é que talvez seu filho seria morto. Mas enquanto ela pôde esconder, ela escondeu. Mas chegou um ponto que ela entregou o seu filho ali às margens do Nilo, e a filha de Faraó pegou. E você vê que a história de Moisés é uma história muito linda, e ele começa dizendo que, você vê que ele fala, Moisés já sendo grande, Moisés cresceu, e Moisés cresceu aonde? Dentro do palácio, não foi isso? Junto com o Faraó. Você vê que foi a própria filha do Faraó que pegou Moisés para criar. E Moisés, querendo ou não, poderia ser um dos faraós depois de um tempo. Porque naquela época, se um morria, assumia o filho ou o irmão, assim da família mais velha, e assim por diante. Mas poderia ocasionar de Moisés ser um grande faraó, de ser um faraó do Egito. Mas, todavia, entretanto, Deus tinha algo muito melhor para ele, conforme ele também tem algo muito melhor para nós. E você vê que ele fala que, olha, Moisés já grande recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o seu povo. Moisés descobre que ele não era egípcio. Ele via de um povo que estava sendo escravo na sua própria terra. Até então, Moisés estava achando que ele era um egípcio, que ele era conforme as outras pessoas, mas ele descobre que o seu povo está sendo maltratado. E Moisés, de um jeito que ele não, talvez imaginou que ele poderia salvar, ele até chega e mata um egípcio, né? Esse momento ali de revolta, de raiva ali pela situação, que um da família dele, do povo dele estava sendo maltratado, ele com raiva da situação, chega e mata um, mas tomando as suas próprias atitudes. Mas ele foge, mas Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Como Deus tem um propósito cada vez maior para a nossa vida, mas ele fez uma escolha. Moisés fez uma escolha que determinou o que seria da vida dele. E é assim que nós temos na nossa vida às vezes, uma escolha. O que nós estamos querendo ser na nossa vida? Sermos pessoas que têm de tudo porque quer, porque precisa, porque vai de qualquer jeito, mas você quer ganhar, você quer vencer, você quer conquistar as coisas, não importa o jeito, mas você quer porque quer? Ou nós somos daqueles que fazem segundo a vontade de Deus, conforme Deus planejou para cada um de nós? Porque você vê que ele fala assim, olha, Moisés tinha uma escolha, Moisés poderia escolher, Moisés tinha ali uma situação que ele poderia escolher do que viver, porque ele estava debaixo do glamour de ser um dos sucessores de Faraó. Ele estava no glamour de ser um de seus filhos, os filhos da filha de Faraó. Ele estava ali debaixo disso tudo, ele estava ali debaixo da realeza, ele estava ali cheio de serviçais ao seu redor. Naquela época, você já viu o filme de rei? Até hoje, né? Tem o rei lá da Inglaterra, tem uns reis por aí. Você vê que eles fazem tudo para o rei. O rei praticamente faz quase nada na questão de braçais. O rei não faz nada disso, porque sempre tem um súdito ou alguém que faça por ele. E Moisés estava nessa vida. Escolheu uma vida ali que ele estava vivendo de riquezas, mas ele entendeu que a vida não era só isso.
A vida não era só essas riquezas que estavam cercando, ele tinha algo muito maior que ele não estava enxergando. Mas quando ele passa a enxergar o que era o propósito dele, que ele queria, aquilo que estava queimando o coração dele, tanto que eu falei para vocês, lembra? Ele até fez de uma maneira errada, porque ele achou que era pela obra das suas mãos. Eu vou começar uma rebelião aqui agora, e ele mata um egípcio e sai correndo, porque não era aquilo que Deus queria para ele. E ele foge, porque Deus falou com ele, olha, não é assim, as coisas não funcionam desse jeito. E a maioria das vezes nós estamos assim também. Nós queremos fazer a coisa da nossa maneira, do nosso jeito, mas não é assim. Você vê que ele fala, olha, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele foge do Egito. 40 anos depois, Deus fala com ele, fala, volta para lá. Volta para lá, porque é isso que eu quero de você. Não daquela maneira que você fez, nos seus braços fortes, querendo matar os outros, mas de uma outra maneira, de um outro jeito, de uma outra forma, que eu que faço. Você não precisa fazer nada, você só precisa me obedecer. O que eu falar, você irá fazer. Muitas das nossas vidas estamos assim às vezes. Nós temos que olhar e observar aquilo que Deus quer de cada um de nós. Mas Moisés teve uma decisão. Ele decidiu, ele se colocou diante para fazer alguma coisa, mas da maneira errada. Não da maneira que Cristo fez para ele se fazer. Mas ele recusou. Ele até então estava fazendo algo bom. Ele se recusou a ser chamado de filho de Faraó, ele começou a querer fazer ali uma situação que ele não deveria fazer, mas ele quis fazer alguma coisa, mas da maneira errada. Muitas vezes nós estamos assim também. Nós queremos fazer alguma coisa, mas estamos fazendo da maneira errada. Você vê que ele fala aqui, olha, no versículo 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo teu gozo do quê? Do pecado. Então ele escolhe fazer o quê? Ser maltratado com o povo de Deus. Porque ele entendeu que era melhor estar com o povo de Deus do que estar vivendo a luxúria, vivendo as coisas que ele talvez tinha, mas vivendo do gozo do quê? Do pecado. Coisas que não influenciavam em nada a ele, coisas que eram o quê? Momentâneas, ali era só do momento, coisas que não ia levar ele a lugar nenhum, mas porque ele escolheu ver a situação que estava acontecendo. Talvez está assim na nossa vida, nós estamos olhando somente o momento, nós estamos vendo o momento, as situações que estão nos rodeando, nós estamos vendo o momento, e nós queremos viver o momento, que o momento é especial, que nós queremos viver aqui dali, porque o Senhor não sabe que eu estou sofrendo, então eu faço isso aqui porque isso aqui me dá alegria, isso aqui me dá gosto, isso aqui me dá prazer. Mas isso também te tira da presença de Deus. Isso te coloca em outro caminho que não é o caminho de quem? De Deus. Ele fala que Moisés, você imaginou Moisés? No meio do Egito, um deserto, negócio feio, ruim, mas ele decide largar tudo isso, porque ele sabia que não era aquilo que Deus tinha para ele. Ele não queria aquilo. Ele queria fazer alguma coisa pelo seu povo. Ele queria fazer algo diferente. Por mais que ele fez errado, mas ele queria fazer alguma coisa. Ele queria fazer algo que pudesse ajudar o seu povo. Ele queria poder fazer alguma coisa que ajudasse os seus. E não aqueles prazeres momentâneos. Não aquela situação de falar assim, nossa, pode ser que um dia eu seja faraó, mas no que isso vai levar? O pastor Carlos deu um exemplo aqui hoje de manhã. Ele falou aqui, ele fez uma pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Vocês sabem o nome do faraó da época de Moisés? Você sabe? Mas você sabe quem foi Moisés, não sabe? Então qual foi melhor para ele, ser o faraó ou ser o Moisés escolhido de Deus para libertar o seu povo? Mas no momento, naquela mesma situação, você falava o quê? É ser faraó, né? Opa, vou ter as riquezas, vou ter o glamour, vou ter as pessoas fazendo tudo por mim. Mas ele decidiu, ele escolheu viver algo a mais com Deus. Ele decidiu viver algo e obedecer aquilo que Deus havia ordenado. Tanto que existe até uma discórdia até hoje para saber quem era o faraó daquela época. Muitos dizem que foi Ramsés II, outros dizem que foi
os outros 2 irmãos lá, mais velhos, Ramsés foi 200 anos depois. Há uma coisa na história que não fala exatamente quem foi o faraó na época, mas tinha um faraó. Mas de Moisés ninguém fala alguma coisa, porque sabe quem foi Moisés e o que ele fez. Então para ele foi mais importante o quê? Obedecer aquilo que Deus havia ordenado para ele fazer. Obedecer à voz de Deus. Se nós obedecemos à voz de Deus, por mais que às vezes no momento a situação pareça difícil, complicado, você fala assim, mas eu não tenho o que fazer agora. Para mim agora, no momento, é melhor eu fazer aqui, isso aqui que eu estou fazendo. Mas talvez você está passando os outros para trás, você está enganando. Você está indo pelas suas próprias concupiscências. Está fazendo algo que não deveria estar fazendo, mas para você o momento é melhor. Para nós, às vezes, o momento é melhor, no momento agora de relaxar, o momento agora de desfrutar das coisas, o momento agora, porque nós, às vezes, nós queremos somente momento. O momento passa. É igual aquele marido que trai a mulher que trai o marido. No momento, está muito bem, mas depois vem o peso na consciência, não vem? Vem ou não vem? É assim na vida às vezes. Porque nós fazemos certas situações porque no momento parece o certo a se fazer. No momento viver uma vida de glamour, viver uma vida como o faraó, parecia o certo. Eu já fui criado aqui mesmo, tudo bem que eu sou hebreu, mas eu estou sendo criado pela filha de faraó. Vai que eu conquiste, né, esse cargo de faraó do Egito. Faraó teve vários e vários faraós. Você sabe me listar 2, 3, tirando os que eu falei agora? Quase ninguém lembra. Mesmo lá naquele povo de lá, você pode perguntar lá que quase ninguém lembra. Lembra só os mais conhecidos. Mas Moisés é lembrado, até o pastor falou, no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, o pessoal sabe quem foi Moisés. O nome de Moisés ficou grande. Mas porque ele imaginou, ele pensou, ele fala aqui, olha, prefiro ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Que ele fala, olha, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A recompensa. Será que nós estamos olhando a recompensa de Deus para nós? Ou nós estamos somente desfrutando do momento? Nós estamos vendo o que Deus quer fazer na nossa vida. Você sabe o que Deus quer fazer através da sua vida? Porque a maioria das pessoas às vezes pensa que é só pregar, né? Pregar também faz parte. Ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura. Isso serve para todos nós, não é somente para quem está aqui pregando. Isso é para todos. Mas não é só isso que você pode ajudar as outras pessoas. Você pode estender a mão para o seu irmão que às vezes está chorando, está triste, chateado, ou aquele irmão que está precisando de uma ajuda financeira, que passou um aperto. E Deus quer te levantar para ajudar pessoas. Deus quer te levantar para fazer coisas extraordinárias através da sua vida, mas nós às vezes estamos olhando somente para o momento. O momento é de eu desfrutar das coisas que eu quero, é de fazer o que eu desejo. Nós deixamos que a nossa carne fale mais alto e nós não olhamos o que nós temos à frente. Nós olhamos apenas um momento, nós estamos olhando somente, fazendo as nossas próprias escolhas. Por isso que lá em Romanos 12 fala, transformai o quê? A vossa mente, não se conformei com esse mundo, mas transformai o quê? A vossa mente. Se nós não sermos transformados, se nós não mudarmos, se tivéssemos uma renovação, uma transformação, nós não conseguiremos ver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele quer te usar para fazer. Nós olhamos apenas os prazeres momentâneos. Mas Deus tem algo a mais para você fazer. Deus quer que você faça algo muito mais do que você pensa, do que você imagina. Você acha que Moisés imaginava que ele ia libertar todo o povo? Você acha isso? Por mais que ele quisesse, você viu que ele tenta, ele sai e mata um egípcio, mas ele viu a besteira que ele fez e que saiu correndo para o deserto. 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro. Uma decisão errada que ele quis fazer, mas não era da maneira que Deus queria. Mas você sabe o que Deus quer de você? Você entende o que Deus quer usar você para fazer?
Você sabe aquilo que Deus tem planejado para a sua vida? Você consegue enxergar isso? Você está tendo em vista isso? Você vê que ele fala, olha, ele viu as riquezas, ele viu tudo, mas ele tinha uma recompensa maior para receber. Ele viu que ele tinha algo melhor para receber. Ele não ligou para as coisas do Egito. Ele não ligou para nada disso. Ele ligou somente para aquilo que Deus queria dele. Se você começar a se importar com o que Deus quer de você, a sua vida será transformada. Se você deixar de se importar com as coisas do mundo, e se começar a se importar com as coisas de Deus, a sua vida será transformada também. Se nós deixamos de fazer as coisas da nossa carne, as nossas próprias vontades, e começamos a ver aquilo que Cristo tem para nós, aquilo que Cristo tem para você, a sua vida será transformada. Às vezes, nós estamos olhando somente para o momento. É somente para o agora. Mas o agora está ruim. Por isso mesmo, faça como o salmista. Eu olho para o quê? Para os montes. Da onde vem o quê? Meu socorro está onde? Está lá nos montes, está longe. Mas eu estou olhando para onde? Para lá. Eu tenho um alvo. Meu alvo é o quê? É Cristo. Seu alvo é o Cristo? É? Você está aqui hoje para participar da Santa Ceia? De comer o pão e tomar o cálice? Você está aqui hoje para isso? Você faz o quê? Você renova a sua aliança com Deus. Você está se importando mais com o quê? Com Cristo. Você quer mais de quem? Do Cristo, de Deus. Você está abdicando das suas coisas que te levam para um caminho errado, das coisas que te levam para um pecado, das coisas que te afastam de Deus, para começar a viver aquilo que Deus tem para você. É isso, são nossas escolhas. Mas o que você está vendo? Você está vendo somente as dificuldades? Você está vendo somente as situações? Você está vendo somente aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você quer fazer? Ou você está vendo algo muito além do que você acha que você merece? Que muitas pessoas às vezes deixam de fazer a vontade de Deus porque elas pensam que é muito grande para elas. Você imaginou se Davi pensasse assim? Davi, ungido de Deus, chega um gigante, enfrenta o povo. Os maiores guerreiros de Israel não queriam. Aí chega um jovem, na faixa dos seus, diz os historiadores, 14 anos por aí, 15, que decide, vou lutar com esse gigante. Você já imaginou a cara do soldado vendo isso? A cara dos soldados vendo que eles não queriam, soldados grandes, batalhas recorrentes, já enfrentavam os filisteus várias vezes, os outros amalequitas, já enfrentavam, matavam já um monte de gente, mas chega um gigante, eles não querem. Aí chega um jovem, eu quero. O pessoal olhando os guerreiros, esse menino aí vai querer alguma coisa, doido é Saul se deixar. Aí Saul vai e deixa. Aí vai falar assim, nós estamos confiando num menino. Mas o que esse menino tinha? Ele já estava vendo, ele já viu o quê? Eu já estou vendo você derrotado hoje pelo meu Deus, mas o que você está vendo? O que você está vendo para a sua vida? Você já está vendo o diabo e seus demônios caídos por terra, você já está vendo você vencendo gigantes, você já está vendo situações caindo para você prevalecer em nome de Deus, ou você está vendo um fracasso na sua vida? O que você está vendo? Moisés tinha um alvo. Ele preferiu a recompensa de Deus. Davi já chegou naquela briga que gigante falando assim, ó, hoje mesmo Deus me dará você. Quem dará? Deus. Eu vou cortar a sua cabeça. As aves dos céus vão comer. Mas por quê? Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estando com ele, não havia gigantes. Um menino, um jovem. Os outros marmanjos, acostumados com a guerra, com sangue, com morte, não tiveram coragem. Mas um menino viu. Ele sabia o que era a recompensa de Deus para ele. Ele sabia. Ele tinha coragem. Como é que você está vendo? Como um homem ou uma mulher de coragem? Ou você está igual os soldados? Não, isso aqui não é para mim não. É muito grande, é muita coisa. Vai ter a mão da filha do rei. Não vai pagar imposto, mas é muita coisa. Tem que fazer uma coisa muito grande. Nós queremos somente a recompensa, mas nós não queremos passar por desafios, passar por situações.
tirar aquilo que nos afasta de Deus para viver aquilo que Deus tem para nós. Nós não queremos. Nós desanimamos. Lá em 2 Coríntios 4, pegue na sua Bíblia, 2 Coríntios 4, versículo 17. Abre aí rapidinho. Segundo Coríntios 4, 17. Diz o seguinte, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito o quê? Excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são o quê? São eternas. As coisas que nós estamos vendo, as coisas que nós tocamos, as coisas que nós estamos aqui observando, são coisas o quê? Passageiras. Aquilo lá que Moisés estava vendo de Faraó, eram coisas o quê? Passageiras. Mas ele tinha um propósito para fazer. E como é que ele estava se vendo? Ele deixou de se ver como tal pode ser sucessor de Faraó para ser um que libertaria o seu povo da escravidão do Egito. Como é que você se vê? Como é que você está se vendo? Davi talvez estava se vendo antes como um pastor de ovelhas, mas naquele momento ele se viu como um matador de gigantes. Ele falou, eu já matei um urso, já matei um leão, esse gigante será só mais um. Ele estava se vendo como um matador de gigantes. Como é que você se vê? Como uma pessoa que tem coragem para enfrentar os desafios, como uma pessoa que está pensando muito além das coisas que se veem, está vendo as coisas que não se veem, porque a sua fortaleza, a sua força vem de Deus, então você está imaginando as coisas muito além do que as pessoas pensam. As pessoas duvidam de você, elas falam, não, mas a Maria não consegue fazer isso, a Maria está começando muito fraquinho ali, não vai dar em nada, a Maria é fraca. Mas pode ser que a Maria estava fraca, mas a Maria hoje entendeu, João hoje entendeu que a força dele vem de Deus. Ele não está mais vendo as coisas que se vê, mas está vendo as coisas lá da frente. Ele quer fazer o propósito de Deus para a sua vida. Como é que você se vê? Você se vê como um fracassado? Você se vê como um desolado, um fraco, triste, abatido? Ou você se vê como uma pessoa que pode cumprir o propósito de Deus? Você se vê como uma pessoa forte, não carnal, que nós estamos, talvez, na nossa carnalidade nós somos fracos, mas é Deus que nos fortalece, é Deus que nos coloca de pé, é Deus que te levanta. Como é que você se vê? Moisés se via talvez como um egípcio, mas quando ele entendeu, lembra da renovação da mente, quando a sua mente foi renovada, foi transformada, lá de Romanos 12, quando ele viu ali uma mudança, ele viu que não é bem desse jeito que você está imaginando. As coisas não funcionam mais ou menos dessa maneira que você está pensando. As coisas são diferentes. Eu tenho algo melhor para você. Ele deixou de ver as coisas temporais, as coisas que têm validade, começou a ver as coisas que são eternas. Ele fala aqui, olha, leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. As situações difíceis, situações que talvez você passe umas tribulações. Você já viajou de avião? Quem aqui já viajou de avião? Já pegou uma turbulência? Quem aqui já pegou turbulência? Pegou uma turbulência? O avião tremeu todo. Mandou atar os cintos, porque senão poderia acontecer alguma coisa. Poderia voar no meio do caminho. Mas começa aquela tremedeira. Começa uma coisa ruim, né? Você pensa, e agora, Senhor? Começa a fazer uma oração, né? Os crentes oram. Senhor, Deus amado, me ajuda. Né? O crente ora na hora, está repreendido. Todo mal. Porque é uma turbulência, uma tribulação, uma coisa ruim que dá, né? Mas depois que passa, estabilizou. Aí você vem a paz de novo. Aí você fica tranquilo, você fica calmo. Glória a Deus. Você começa a agradecer, né? Mas é assim na nossa vida às vezes. Nós vamos passar por turbulências, situações, tribulações. Na hora do momento você fala assim, Senhor, é agora, me socorre, me ajuda.
Mas somente aquele que está firme em Deus, aquele que está colocando sua esperança em Deus, que coloca a sua confiança totalmente no Senhor. Fala assim, lembra que Davi falou? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor. Eu olho para os montes, eu estou olhando para lá, não estou vendo aqui a situação, eu estou olhando para o Senhor, porque Ele é o meu socorro. Eu estou olhando para cima, eu estou olhando para algo que está muito além do que as pessoas estão vendo, porque é nele que está o meu socorro, é nele que está a minha esperança. É Ele que me fortalece, é Ele que me coloca de pé, é Ele que me faz pensar algo que eu sou muito além do que Ele possa imaginar. Talvez você pare e fale assim, não, mas eu não consigo, eu estou fraco. É isso mesmo, é isso que Ele quer te usar. É quando você está fraco mesmo, que Ele se faz forte em você. Muitas pessoas pensam que estão bem quando estão fortes. Eu estou forte, eu estou bem, eu estou saudável, eu estou cheio de energia. Se você não estiver dando espaço para Deus na sua vida, de nada vai adiantar. Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quando eu penso que eu não tenho mais força, Ele vai lá e renova as minhas forças. Quando eu penso que eu não tenho mais saída, Ele vai lá e abre as saídas. É quando nós confiamos em Deus. É quando nós colocamos nossas perspectivas diante de Deus. Moisés olhou uma recompensa muito maior, ele queria algo muito maior, algo muito melhor. Ele não estava pensando nas coisas que ele estava passando. Ele estava vendo algo muito além. Muito além do que as pessoas podiam imaginar. Você vê que quando Deus fala com ele na sarça ardente, ele fala o quê? Eu estou vendo um clamor do quê? Do meu povo, a angústia do meu povo. Eu estou vendo o sofrimento deles. E eu quero você para algo muito maior. Moisés fala assim, mas como, Senhor? Como eu vou fazer isso? Ele começa a mostrar sinais para Moisés. Porque às vezes é algo muito grande. Você não vê capacidade, isso mesmo. Talvez eu e você nós não temos capacidade. Mas nossa capacidade vem de quem? De Deus. É Deus que nos capacita. Talvez pela sua capacidade mesmo não tem jeito mesmo não. Pela minha capacidade também não tem jeito. Jamais iria conseguir alguma coisa. Mas é Deus que nos capacita. É Deus que te coloca de pé. É Deus que faz você chegar aonde você jamais imaginou chegar. É somente Deus. Não há por que criar expectativas em nós mesmos. São coisas momentâneas. Mas quando nossas expectativas estão em Deus, a nossa vida é transformada. A nossa mente é transformada. A vida das pessoas que estão ao nosso redor é transformada. Porque nós somos os primeiros a ser transformados. Moisés precisou primeiro mudar a mente dele. Quando ele mudou, quando ele entendeu qual era o seu propósito, milhares e milhares de pessoas foram libertas da escravidão, em busca de uma terra que mandava leite e mel. Mas Moisés teve que entender, ele teve que compreender. Você vê que Deus começa a mostrar para ele, fala, coloca seu cajado no chão. Ele se transforma numa serpente. Pega de novo pela cauda. E ele volta a virar cajado. Eu estou mudando o quê? A sua mentalidade. Você está com a mentalidade fracassada. Você não entendeu que você está com quem? Está comigo. Você não entendeu ainda que você está com Deus? Você não entendeu que Deus que é a sua fortaleza? Você não entendeu ainda que Deus que está caminhando ao seu lado? Se você não entendeu isso, você vai continuar sentindo o quê? Um fracassado. Você vai viver na base do quê? Do sentimento. Você sente que você não é capaz, você sente que você é um fracassado, que você é um derrotado, você sente que tudo que cai na sua vida é por culpa sua, porque você está sentindo isso, você vive por sentimentos. Os sentimentos que te abalam, os sentimentos que te jogam para baixo, os sentimentos que colocam você em uma depressão, te coloca para baixo, te coloca no fundo do poço, faz você desanimar, faz você cada vez mais sentir um infeliz. Uma pessoa que você acha que não serve para nada. Uma pessoa que você acha que não vai mudar em nada, que a vida não muda. Foi Deus que me quis assim. Não, você que está aceitando isso. Você está vivendo por sentimentos. Por isso que a mensagem de hoje é, como é que você se vê? Você se vê como um fracassado? Você se vê à base dos sentimentos? Ou você está se vendo algo muito maior do que Deus tem para você? Como é que você se vê?
Lembra de Moisés? Poderia se ver ali como um faraó. Ele poderia se ver ali como algo que poderia chegar muito além do que ele imaginava. Mas Deus tinha algo melhor para ele. Quando ele entendeu, quando ele foi transformado, a sua vida mudou. Lembra? Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não vendo as coisas que se veem, mas as coisas que não se veem. Como é que você se vê? Você se vê como um fracassado, triste, abatido. Lá em Colossenses 3, abrem na sua Bíblia, está logo após aí Coríntios, passa Gálatas, Efésios, Filipenses, está em Colossenses. Versículo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está sentado à destra de quem? De Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não as que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Ele está falando, olha, se você já ressuscitou em Cristo, você já fez, você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você já aceitou Jesus? Já ressuscitou? Já está crendo que Deus é o seu libertador, que Deus é o seu Senhor? Então, para de viver como fracassado. Para de viver uma vida triste, abatida. Porque Deus é a sua alegria. Deus é que te coloca um sorriso no seu rosto. É Deus que te fortalece. Não busque quem? A Deus, busque o Cristo. Que Ele fala, buscar as coisas de cima. Senhor, eu estou triste, eu estou abatido, eu quero o quê? Eu quero a sua alegria. Então você busca quem? A Deus que te dá alegria. Você busca a Deus que te dá força. Porque as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. É diferente. É algo diferente. É algo maior. É algo que vai além das suas perspectivas. É algo muito maior. Ele fala, buscai as coisas de cima. Buscai a Cristo. Buscai o Senhor. Busque a Ele, se entregue a Ele. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele fala, pensa nas coisas de cima, não da terra. Para de se ver como uma pessoa infeliz. Para de se ver uma pessoa, mas você fala assim, mas eu estou triste. Mas o Senhor hoje quer te dar alegria. Ele quer te mudar. Mas aconteceu muitas coisas na minha vida que me deixaram triste. E isso são as coisas da terra. Mas Ele está falando para você buscar as coisas do céu. É para você esquecer as coisas da terra e começar a buscar o Senhor, que é Ele que te traz alegria, te traz força. É Ele que muda a sua vida. É isso que Ele está te falando para você hoje. Buscar as coisas de cima. Deixe as coisas da terra. Nós queremos tantas coisas da terra às vezes. Nós submetemos tantas coisas da terra, nossos próprios prazeres, nossas próprias coisas. E esquecemos de buscar o Criador de tudo. Nós esquecemos de nos fortalecer no Senhor. Se você não se fortalece no Senhor, a sua vida não vai guinar para lugar nenhum. Você vai tentar ir para algum lugar, mas você vai chegar a um certo ponto que as turbulências vão começar a ficar mais fortes. E você desanima. Em vez de fazer igual no avião, que as turbulências estão lá, você quer ir, não, você volta, você desiste. Você não vai passar pela turbulência, você vai continuar nela. As coisas continuam ruins, e você desiste. Você fala, isso não é para mim. Isso não é coisa para mim, isso não é de Deus, não é de Deus para mim. Mas é o que Deus quer de você. Mas nós estamos olhando apenas as circunstâncias. Nós olhamos apenas as turbulências, as coisas da vida. Nós estamos olhando apenas as coisas que nós estamos vendo. Uma pessoa que monta uma empresa, você que é empresário, você que deseja, você que empreende alguma coisa, eu creio que ninguém começa para fechar, né? Creio que ninguém faz isso. Você também, talvez que começa no seu trabalho, você começa talvez num cargo pequeno, você já almeja o quê? Aumentar, né? Crescer. Você não pensa em desistir. Mas às vezes as coisas ficam difíceis para você. Parece que as coisas não estão vendendo, as coisas não estão indo. Você já imaginou esses grandes
Mercados, coisas aconteceram também, começaram pequeno. Mas em meio à turbulência, às vezes, da vida, as coisas, permanecer firme. Em meio a situações difíceis, permanece firme. Muita gente, às vezes, está desanimando, está desistindo, porque só olha os problemas, olha apenas a situação. E esquece de olhar quem está fortalecendo, quem deu a palavra para ir. Para nós encerrarmos, lá abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Abre nossa Bíblia, 2 Reis, lá mais no início da Bíblia. Lá no Primeiro Testamento. 2 Reis, capítulo 6. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 15. O exército vai atrás do profeta Eliseu. E o seu moço. Eles estão em casa. E a história diz o seguinte, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Já imaginou uma situação dessa? Imagina um exército do rei, totalmente pronto para combater contra um profeta e o seu moço, o seu ajudante, o seu auxiliar. Tinha alguma chance? Nenhuma, né? Mas presta atenção. O seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16, ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aos olhos naturais era assim? Você já imaginou? Um momento de tribulação, um momento de guerra, um momento de sofrimento, um momento que está ali, assim, não tem mais jeito, não tem mais saída. O inimigo se levantou contra mim, contra a minha família. Eu estou tentando, mas só vejo tribulação, problema, desafio. Aí vem e fala assim: não, maior que está conosco, tem mais gente conosco do que com eles. Aí você olha assim e fala: mas não tem não. Não tem não. Você está olhando o quê? Com os seus olhos. Se nós olhamos com nossos olhos carnais, nós só vemos as coisas da terra. Nós só olhamos os problemas, os desafios, as situações ruins. Mas você vê que no versículo 17, olha o que Eliseu faz. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos de quem? Do moço. E o que aconteceu? E viu. E o que ele viu? E eis que o monte estava o quê? Cheio de cavalos e carros de fogo em redor de quem? Então quem ele estava vendo? O moço, porque ele estava vendo somente o exército, a situação difícil, a guerra, o problema. Mas Eliseu estava com a confiança onde? Em Deus. É nas coisas que não se veem. E você não vai conseguir ver mesmo se você estiver olhando com seus olhos carnais. Peça para Deus hoje abrir os seus olhos, para que você possa ver. Lembra da pergunta: como é que você se vê? Como é que você está se vendo? Você está olhando como uma pessoa fracassada, que não consegue, que o exército está lá fora, eu estou igual o moço Eliseu. Eu estou correndo, vamos correr, vamos fugir, vamos fazer alguma coisa, nós vamos ser mortos, vamos ser escravos, vamos fazer alguma coisa. Mas Eliseu estava se vendo como? Ele estava vendo que ele estava debaixo das asas de Deus. Era Deus que o fortalecia, é Deus que o colocava em pé, é Deus que protegia ele. Ele falou: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver o que eu estou vendo. E Deus abre os olhos daquele moço, ele olha e vê cavalos de fogo. Ele vê que tinha algo muito maior que Deus iria fazer. Nós estamos assim na nossa vida às vezes. Nós não conseguimos ver o algo muito maior que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós estamos olhando somente com os olhos carnais.
Se você somente ficar observando, olhando aquilo que as pessoas dizem de você, aquilo que você acha que você é, aquilo que você pensa que você é, sua vida não irá guinar. Sua vida continuará sendo a mesma. Mas quando você começa a ver com os olhos espirituais aquilo que Deus diz sobre você, a sua vida irá mudar. Peça para Deus hoje abrir os seus olhos, para que você possa ver aquilo que Ele quer de você. E não se veja mais como um coitado, como um fracassado, como um perdido. Você aceitou a Cristo, nova criatura é. Hoje mesmo é um dia de você renovar. Você vai participar do corpo e do sangue de Cristo. Você renova a sua aliança com Deus. Você é fortalecido por Deus. Deus te coloca em pé. Deus te fortalece. Deus te faz algo novo. Deus quer mudar a sua vida hoje. Deus quer transformar você. Deus quer te colocar de pé novamente, para que você possa ver o agir dele na sua vida. Deus quer te usar. Pode ter certeza disso. Deus quer te usar. Tenha um compromisso com Deus. Deixe as coisas do mundo para lá e viva aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer de você, aquilo que Ele espera que você faça. Não é o glamour do mundo, não é as suas próprias vontades, suas próprias escolhas, é aquilo que Ele tem para você. Se nós olhamos somente para nossas vontades, nossas escolhas, o glamour do mundo, nós somente vamos ver problemas. Aquele moço estava totalmente olhando somente na carne. Ele viu somente problemas, situações difíceis. Mas aquele que está ligado com Deus, aquele que se submete a Deus, aquele que busca as coisas de cima e não as da terra, ele vê a solução em Deus. Você quer ver a solução em Deus? Peça a Ele. Busca Ele. Se entrega a Ele. Que Ele vai te honrar. Amém?